meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje, segunda-feira, uma semana abençoada para todos nós. No ar, o nosso Visão Geral, sempre com entrevistados importantes, falando de assuntos interessantes para você. Meus amigos, um homem estava em casa trabalhando e seu filho de 5 anos queria a atenção do pai. A todo momento chamava pelo pai e o pai precisava trabalhar. Ele teve a ideia de dar uma atividade para o filho. Pegou uma revista, arrancou uma folha da revista onde tinha o mapa mundi. Recortou com a tesoura, fez ali um quebra-cabeça e deu para o filho ficar se entretendo. Claro que ele tinha certeza que o filho não iria conseguir montar o mapa mundi, então daria tempo para ele terminar o trabalho. Qual não foi a surpresa desse homem quando, 5 minutos após, o filho disse: papai, venha ver, eu montei o mapa mundi. O pai, estarrecido, olhou para aquilo e disse: como você conseguiu com 5 anos? Nem aula de geografia você tem ainda. E ele disse: papai, eu realmente não conseguiria montar um mapa mundi. Mas quando o senhor arrancou a folha da revista, eu vi que atrás tinha a foto de um homem. Eu virei ao contrário as peças que o senhor me deu, montei o homem, depois com cuidado desvirei e o mapa mundi ficou pronto. Pois é, se consertarmos o homem, consertaremos o mundo. Querido Cardella, meu convidado hoje aqui, tudo bem? Tudo bem, Alberto? Mais uma vez, alegria. É um privilégio, uma alegria participar do seu programa, não é? Com assuntos tão bom, né? palpitantes, não é? Então é sempre muito agradável a conversa com você e com os telespectadores do Visão Geral. Cardella, querido. É verdade, se consertarmos o homem, consertaremos o mundo? O problema do mundo é o homem, não é? Acho que você tem razão, não é verdade? Até porque hoje existe uma certa intolerância das pessoas, não é? Especialmente ligadas à política, à religião, à economia, e isso acaba criando nos homens um ambiente muito pesado, não é? Então, acho que você tem toda a razão. Eu acho que primeiro, vamos, de alguma forma, ajudar os homens para que a gente possa ter um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, não é isso? Com certeza, Cardella. Bom, doutor Cardella, que eu já identifiquei tantas vezes, é extremamente conhecido, advogado criminalista, especializado em direito penal, empresarial, professor nas áreas do direito penal, direito processual penal, criminologia ética e profissional da advocacia, palestrante também, autor e coautor de diversas obras jurídicas. Aliás, o senhor não trouxe aqui nenhuma obra sua, hein, pra gente mostrar, pra gente falar. Na próxima vez, não se esqueça, tá bom, doutor? Com certeza. E haverá, muito obrigado. Com certeza, a próxima vez. Obrigado. Bom, vamos começar a falar um bocadinho aí sobre essa greve que aconteceu dos caminhoneiros. Ela, sob o ponto de vista da lei, é uma greve legal? Foi uma greve legal? Sem dúvida, né? Nós temos a previsão constitucional, nós temos uma lei específica chamada a Lei da Greve, que prevê a possibilidade, a legitimidade da greve no país. O que realmente nos chamou um pouco a atenção é que, a partir de determinados momentos desta crise e dessa greve, nós começamos a perceber também a possibilidade de participação da chamada greve dos empregadores. Sim, o tal lockout. O lockout, não é? Que aí se demonstra uma paralisação forçada, com interesses, obviamente, de transportadoras, também de caminhoneiros autônomos, e que isso gerou um mal-estar muito grande nos últimos dias da paralisação, que, sem dúvida nenhuma, teve um apoio da sociedade em relação aos direitos que estavam sendo pleiteados pela classe, mas também fica muito claro que a nossa sociedade precisa evoluir muito no sentido de exercer o seu direito, especialmente o de greve, dessas paralisações serem muito mais organizadas do que efetivamente foram. Doutor, lockout, por exemplo, se eu tenho uma empresa, eu não quero trabalhar porque as condições estão muito adversas. Eu posso não trabalhar. O governo não me obriga a trabalhar. Ou como eu estou entendendo errado? Não, veja bem, o lockout, ela tem uma previsão, inclusive, na lei de greve, e existe uma previsão também na lei penal brasileira,
Nós temos um crime que é essa paralisação especialmente de serviços essenciais, não é? E que se mostra por trás do exercício do direito de paralisação interesses outros, especialmente econômicos, nesse caso, pelos empregadores e também no caso específico dos caminhoneiros autônomos. Então, o lockout, ela tem no final, existe um interesse econômico por trás. Sim, sim. Por isso que chamamos, então, a greve dos empregadores. Por isso, tudo isso, inclusive... Mas a própria greve dos caminhoneiros tem um interesse econômico, porque eles estavam e continuam, não sei, trabalhando e não tendo rendimento suficiente, claro. Sim, mas ele atinge um direito de uma classe trabalhadora. No caso do lockout, por isso que, inclusive, a investigação fica também a cargo do CAD. O CAD é um órgão situado em Brasília e que ele tem como finalidade investigar se por trás daquela paralisação havia, de alguma forma, essa construção de interesses outros, que não o interesse da classe dos caminhoneiros, e que esses interesses poderiam estar, de alguma forma, sendo utilizados para paralisação de um serviço essencial, como também ficou muito claro, as deficiências que nós temos no país. Não é? Eu imaginava e sabia da importância dos caminhoneiros no país, mas eu posso dizer para você, Alberto, que não imaginava que era tanto. Aliás, não vamos falar muito sobre isso aí, mas deixa eu te fazer uma colocação aqui. O ministro da Justiça, em entrevista que eu acompanhei, acho que antes de ontem ou ontem, foi taxativo em dizer que não haverá anistia para as multas aos empresários teoricamente envolvidos no lockout. Isso, de uma maneira geral, a gente, sei lá, de repente, o próprio empresário... não sei se ele tem uma justificativa, como advogado de defesa dos empresários, tenho certeza que você encontraria uma saída. Mas a saída para eles ou vão ter que pagar a multa? Veja bem, se houver a imposição de multa, se houver a imposição de penalidades pelo próprio CAD, que é o Conselho de Administração também, e que tem a competência para se julgar esses procedimentos, ficará muito difícil, porque é dentro do âmbito administrativo. Mas não cabe um advogado constituído para fazer as defesas junto ao CAD? Sem dúvida alguma. Cabe. Sem dúvida alguma. O processo administrativo perante o CAD, inclusive, com habilitação de advogado e mais. Sim. Diante da decisão, se obviamente não se conformar com a decisão administrativa, eu posso pleitear, inclusive, no judiciário, através de mandado de segurança, através de outras medidas incidentais previstas na legislação, seja na legislação processual penal, na processual civil, para que possa garantir a ampla defesa, o contraditório desses procedimentos administrativos. A defesa deles, certamente, é que toda aquela paralisação, ela tomou uma proporção muito grande de descontrole, em que pequenos grupos estariam por trás para se evitar a atividade normal do serviço essencial. Me parece que esse vai ser o caminho da defesa administrativa, mas que se houver a penalidade imposta pelo CAD, dificilmente vai ter sucesso qualquer recurso. Doutor Haroldo Cardella, o governo está refém dos caminhoneiros? Sem dúvida, não é, Alberto? Eu acho que nós estamos reféns dos caminhoneiros. E isso fica muito claro, a deficiência da malha ferroviária que nós temos no país. Isso demonstra a fragilidade, como nós dependemos para nossa sobrevivência, não é? Da utilização do transporte rodoviário. E isso é muito ruim para um país. Isso demonstra, mais uma vez, as deficiências básicas que nós temos de transporte no país. Um país que não tem um sistema de aviação interna também suficiente de cargas. A ferrovia, que é o meio de transporte mais utilizado nos países de primeiro mundo, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, e no Brasil, infelizmente, as nossas malhas ferroviárias são sucateadas e nós não temos
como nos socorrer sem ser com a utilização do transporte rodoviário. Agora, tem uma coisa assim, né, extremamente interessante. A gasolina está mais cara do que quando a greve começou. O diesel vai ter lá, acho que a partir de hoje, né? Hoje ou amanhã, já na bomba, ou até já está em operação, os 46 centavos menos, 46 centavos que fazem uma diferença enorme se você computar o número de quilômetros, né, que os caminhoneiros rodam. Mas eu acho que vão transferir, vão pegar de algum lugar. Aliás, o ministro da Fazenda, o Guardia, disse que já vão ser tributados alguns impostos e tal. Ele foi extremamente infeliz, tanto que lhe puxaram a orelha, depois ele voltou e disse. Mas como é que você vê isso? Os caminhoneiros pararam, o diesel baixou. E para baixar a gasolina, nós temos que parar? Veja bem, foi um tapa na cara da sociedade, não é? Afirmações desse porte, especialmente com o aumento da gasolina logo após. Mas um dia depois, a gasolina aumentou 1% e no sábado aumentou 2,25% e hoje 0,6% baixou 0,6%. Alberto, a sociedade não aguenta mais, não é? A sociedade não aguenta mais essa carga tributária e esse último episódio não é tão importante para o país, que foi essa paralisação, que nos deixou bastante preocupados, demonstra que para se tentar solucionar aquela situação específica dos caminhoneiros, nós tivemos que 3 dias depois, fazer o aumento da gasolina e também já uma declaração do ministro no sentido de que vamos ter que pagar mais tributo, essa conta para tentar ajustar a questão dos caminhoneiros. Agora eles não falam em cortar na carne, né? O governo. E não adianta, gente. Não é que não adianta. Se a gente parar de falar também, vai chegar um momento que nós vamos ficar muito mais ainda à mercê de todos. Eu acho que, ainda que a gente tenha uma certa dificuldade em ser ouvido, ainda que a gente acredite que muita coisa que falamos não entra no seio da sociedade, mas nós não podemos nos calar nunca, não, doutor? Sem dúvida. Você colocou bem como a sociedade está cansada disso tudo. E nós percebemos nas redes sociais, durante a paralisação, como a sociedade se encontra revoltada. O brasileiro não aguenta mais tudo isso. O brasileiro não aguenta sofrer. E eu não tenho dúvidas que a partir das próximas eleições que se avizinham, nós vamos ter um panorama diferente. Eu acredito que a gente possa ter um Congresso melhor, que a gente possa ter os nossos governantes melhores e que a gente possa, de alguma forma, realizar o quanto antes uma reforma tributária, uma reforma política, para que essa sociedade possa voltar a viver dias melhores. Doutor, o que o doutor Haroldo pensa sobre aquilo que a gente viu muito nas redes sociais, de certa forma até um puxão de orelha na sociedade brasileira, que enquanto os caminhoneiros estavam parados aí há quase 10 dias e tal, e nós em filas esperando para pagar absurdos pelo valor do combustível. Não sei, talvez nós enquanto sociedade, talvez nós enquanto cidadãos, não deveríamos estar nas ruas? Eu não tenho dúvidas, você tem toda a razão. O brasileiro, ele tem, não é, como princípio, ciscar para dentro, pensar somente nos seus problemas, pensar no seu umbigo. Sim. Ele não se preocupa com o que acontece lá fora. E isso foi uma demonstração. As pessoas pensando somente no abastecimento interno, as pessoas pensando em pegar filas quilométricas, pagando preços absurdos, né? Chegamos a situações de a gasolina quase a R$10 em alguns postos. E eu sempre falo, sabe, doutor? Marquem bem esses postos, marquem bem os postos que vocês foram obrigados a abastecer com preços abusivos e não abasteçam mais neles. É uma forma de você, olha, quando eu precisei, você me extorquiu, agora não quero mais. Há tantos outros postos por aí, né, doutor? Sem dúvida. E quando você fala em mobilização, o brasileiro se mobilizou bastante em relação às prisões, a prisão do presidente Lula. Sim, nós vamos falar a questão do impeachment da presidenta Dilma.
Mas eu não vejo o brasileiro, Alberto, se mobilizar para exigir desse governo as questões tão importantes para nós. A questão da saúde, a questão da educação, a questão da segurança pública, que está um caos. E você não vê o brasileiro se mobilizar para isso. Quando se teve um movimento, vai para as ruas, no sentido de se protestar contra um partido político, outro partido político, fica muito claro que aquela mobilização é uma mobilização política. Sim. E aquilo se passou. E você não vê o brasileiro realmente sair para se mobilizar, para se unir, para exigir do governo que se cumpra o mínimo das condições previstas, inclusive, na Constituição Federal, que é o direito à saúde, é o direito à educação, o direito à moradia. Então, falta isso para o brasileiro. O brasileiro não pode pensar somente em ciscar para dentro. O brasileiro precisa exigir dos nossos governantes que se cumpra, que vá para as ruas, mas para exigir o cumprimento desses direitos e dessas garantias fundamentais. Só faltou falar ainda a respeito da Petrobras. Não, faltaram muitas coisas, mas aqui a gente vai entrar em outros assuntos. Mas faltou dizer o seguinte: a Petrobras não é uma empresa brasileira? Sim. Por que ela tem que dar lucro? E se dá lucro, por que não reverte? Porque a Petrobras teve não sei quantos bilhões de lucro. Mas que lucro? Lucro nosso. Não precisa tirar da gente. Eu estou enganado? Não, você está certo. Quer dizer, cadê o lucro? Cadê? Esse lucro teria que ser revertido. Com certeza. Né? Se nós somos, de alguma forma, proprietários da Petrobras, de uma boa parte da Petrobras, né? Então nós teríamos que ter aqueles dividendos, sem dúvida, para que pudesse ser levado à sociedade de alguma forma. É uma empresa de capital aberto, capital aberto, com ações na bolsa, tal. Mas é uma empresa brasileira. Sim. Você pagando quase R$5 o combustível, o litro da gasolina, e assiste passivamente a informação de que a Petrobras teve tantos bilhões e o Pedro Parente recuperou às nossas custas, né? A Petrobras estava quase falida e tal, e teve um superávit e tal. Reverte, baixa o preço do combustível pra gente, né? Sem dúvida. Eu não sei se é uma coisa tão simples assim, né? Não deve ser, mas enfim, é o nosso sentimento, certo, doutor? Doutor, e Lula foi preso, né? Quando você veio aqui da última vez, ele não tinha sido preso ainda não. Não, ainda não, não é? E o Lula foi preso, hein? Que coisa. E olha, alguns benefícios foram tirados, benefícios como ex-presidente, aliás, por um advogado de Campinas, se não me engano, advogado não, por um juiz de Campinas. Foi uma ação popular movida aqui na subseção da Justiça Federal de Campinas, e foi o juiz federal Nader que acabou determinando. Mas agora voltaram. Sim, houve um recurso, não é, no tribunal, um mandado de segurança, onde se restabeleceu as garantias. O que fala a Constituição sobre isso? Ou o Código Penal? Não é no Código Penal, há uma previsão regulamentar para que o ex-presidente continue, mesmo após o encerramento do seu mandato, para preservar a figura do presidente da República, do cargo que exerceu, que ele tenha algumas, nós falamos hoje privilégios, não é? Mas seriam as prerrogativas do cargo que exerceu. Então ele teria o direito a motorista, ele teria uma quantidade de combustível, ele teria ainda a sua ajuda de seguranças, enfim. Então ele teria uma estrutura em virtude de ter exercido o cargo. Por isso que se fala que é prerrogativa e não privilégio. Mas é interessante, né? Ele tem direito a combustível. Para ele? Para quê? Essa foi a justificativa. Ele tem direito à segurança. Está mais seguro do que ninguém. Mais seguro do que ninguém, exatamente, né? Enfim. Mas é que a gente precisa entender, não é, Alberto? Inclusive porque a prisão do Lula ainda continua subjúdice à discussão da prisão em segunda instância. Então, nós não podemos, como foi decidido pelo Supremo, a partir da decisão de segunda instância de um órgão colegiado, nós decidirmos de forma desfavorável a alguém quando se tem a possibilidade de recursos. Mas então, doutor, a terceira instância, eu acompanhando muito, e talvez por isso é que nós tenhamos tido aí a determinação de que após a segunda instância por um colegiado já poderia iniciar o cumprimento da pena, a terceira instância verifica fatos, verifica provas ou simplesmente verifica se houve algum equívoco. Como é que é? O que a terceira instância faz?
Muito bem, você colocou bem. A terceira instância, se assim podemos chamar, que seria então os tribunais superiores, situados em Brasília, eles não julgam fatos, você tem razão. Eles julgam, eventualmente, direito. Por isso nós temos 2 recursos, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal e um recurso chamado especial para o Superior Tribunal de Justiça. Quando houver a infringência de uma lei federal ou de uma norma constitucional, eu posso utilizar desses recursos. É verdade que não julga-se fatos, mas nem sempre um recurso contra a decisão de um juiz não se dá por fatos, se dá por direito. Eu dou um exemplo. Imagine só uma condenação de alguém em segunda instância, mas que está se alegando que havia um vício, exemplo, numa interceptação telefônica. A Lei 9296, que estabelece regras de interceptações telefônicas, estabelece, exemplo, que o juiz pode prorrogar uma interceptação, mas desde que fundamentada. Então vamos imaginar uma situação hipotética em que o juiz vai prorrogando e dizendo, determina novo prazo, tá. E ali aquilo se vai perdendo no tempo. É uma questão que nós chamamos de provas ilícitas. Elas foram obtidas de forma ilícita. Então, nesse caso... Foram forçadas, digamos assim. Sim, e elas são contra a lei. Então, nesse caso, eu tenho que levar ao tribunal, ao STJ, que é a instância cabível, ou o Supremo Tribunal Federal, dependendo da matéria, não é? E que nós temos índices, isso que é importante que as pessoas saibam, nós temos índices bastante importantes de julgamentos nos tribunais superiores que reformam essas decisões de segunda instância. Então, me parece que você jogar responsabilidade pela impunidade, jogar responsabilidade na demora dos julgamentos em virtude ao número de recursos, não procede. Porque o réu tem nada a ver com isso também, né? Que nós tenhamos uma justiça mais célere. Isso, exatamente. Que nós tenhamos uma justiça mais célere. Que nós tenhamos um tribunal mais célere, que trabalhe efetivamente mais, com maiores condições, com mais juízes, enfim. Mas eu não posso jogar nas costas do acusado e do réu essa responsabilidade, e é o que infelizmente aconteceu, ou felizmente aconteceu, em relação ao ex-presidente Lula. E agora há o recurso para o Supremo. Tá na fila. Sem dúvida. Nós temos já a interposição desses recursos, no caso do ex-presidente, tanto um recurso especial quanto um recurso extraordinário. E ele já vai cumprindo o que nós chamamos execução provisória da pena. Ali ele já vai começar a ter os benefícios da execução, um cumprimento de 1/6 ele vai conseguir progredir de regime, enfim. Existe uma vara específica lá em Curitiba que administra a condenação e os benefícios do preso que o Lula vai cumprir como qualquer outro condenado no Brasil. Doutor, vou fazer uma pergunta, porque o doutor com toda certeza saberia dizer, não por experiência, claro, mas por ouvir das pessoas, das pessoas, de seus clientes e tal. O Lula está preso lá numa sala, perfeito? O preso, pode ser que varie de pessoa para pessoa, claro, mas o preso, na verdade, quando ele está num presídio, onde ele tem ali contato com outros presos, não é... Ainda existe o lema de que é ressocialização, tá certo? Não é mais fácil uma ressocialização e não passa o tempo mais rapidamente? Não é melhor, digamos assim, para o preso? Sem dúvida alguma. Um dos fins da pena, como você bem colocou, é a punição pelo mal cometido e também a ressocialização. Está previsto na lei chamada Lei de Execução Penal e na Constituição da República. Nesse caso, a prisão do ex-presidente Lula em uma sala da Superintendência da Polícia Federal me parece algo grotesco. Não é? Por quê? Porque a situação de um preso nas condições do Lula é que ele vá, então, para um presídio próprio, aonde ele possa iniciar a sua execução da sua pena, mas com convivência com outras pessoas. Sim. Enfim, por ser um ex-presidente, as pessoas precisam entender que é algo excepcional. A situação do Lula numa sala, onde ele tem uma antessala, talvez com uma
academia, uma bicicleta ergométrica, alguma coisa assim, televisão. Porque isso não é a realidade. É entediante. E isso é muito ruim. Eu tenho a plena convicção que isso não será suportado pelo condenado e que ele deva ser transferido para o estabelecimento prisional. Veja aqui, vamos entender, cortar os T's e pingar os Is. Ninguém está achando aqui que o Lula tem que ir para um hotel 5 estrelas, não é nada disso, não. Só que é o seguinte, foge aos preceitos da lei, inclusive. Perfeito. Que é ressocializar. Não é que você vai ressocializar uma pessoa que está numa sala, sei lá, em 2 salas, o tempo todo ali. Eu acho que precisa ter convívio, precisa ter conversa. Olha, para ele seria muito bom, com toda certeza. E acho até que para a própria sociedade, que a partir do momento em que o Lula for para um presídio, eles vão sentir que realmente nós não estamos fazendo diferença. É uma questão de um ponto de vista. Perfeito. O Lula será inelegível? Esse é um outro problema, porque como nós temos essa decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou então o início da execução provisória da pena, nós vamos ter a partir de agosto, setembro, nós vamos ter os registros das candidaturas. Então tudo leva a crer que a candidatura será indeferida. Mas eu só posso ter um indeferimento pelo tribunal competente, que é o Tribunal Superior Eleitoral, também em Brasília, a partir do momento que eu faça o registro. Então, muitos discutem isso, porque a própria lei da ficha limpa, ela estabelece que uma decisão condenatória por um colegiado levaria à impossibilidade daquele candidato se tornar candidato, ou seja, seria indeferida a sua candidatura. Mas passível também, depois do indeferimento, caso venha a ocorrer, passível também de recurso? Passível de recurso também, inclusive ao pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, nós teremos assim ainda... Mas fica valendo, indeferiu, pronto. Eu entrei com o recurso. Enquanto o recurso não for julgado, está indeferida ou não? Está indeferida, mas se o tribunal competente, no caso, o Supremo Tribunal Federal, conceder uma liminar, se conceder uma liminar, ele teria então condição de ir para a urna, aonde os votos poderiam ficar represados, mas ele poderia estar na urna eletrônica na eleição de outubro. Agora, o que nos chama atenção, e eu acho que nós vamos ter muitas discussões, é a questão se o ex-presidente Lula, mesmo preso, se ele pode fazer campanha até lá, como um pré-candidato. Se ele pode, então, fazer programas pelo partido, na televisão. De dentro da cadeia? De dentro da cadeia. A lei não faz restrição, não existe. Ao meu ver, mas espera um pouquinho, em tese poderia. Mas vamos lá, doutor, para poder fazer campanha tem que entrar o cinegrafista, tem que entrar o roteirista, ele não faz simplesmente pega um smartphone e faz uma campanha. Precisa todo um aparato ali. E no presídio, há limite de visita, horário determinado e tal, como é que seria feito isso? Sem dúvida, é um caso teratológico, porque vai ser algo muito sui generis. Sem dúvida. Porque nós temos um candidato preso, condenado, ainda não transitado em julgado, mas com uma execução provisória da pena e que, em tese, o habilita, pelo menos enquanto não indeferida a sua candidatura, a se candidatar, de exercer agora eu vou colocar o seu direito. Um pouquinho mais de molho nesse tempero aí, ou tempero nesse molho, enfim. Vamos supor que essas etapas sejam vencidas e razões pelas quais não vem ao caso agora, mas o Lula vai e é eleito. Como é que faz? Está preso. Por isso que talvez, se houver a rejeição do tribunal, os votos serão represados até o julgamento final no Supremo Tribunal Federal. Se chegar na diplomação e na investidura do cargo, se o tribunal não tiver julgado o mérito, ele assume a presidência da República, podendo somente ser punido ao final do encerramento do seu mandato.
Porque aí passaria a ter foro privilegiado. Porque ele já seria, e pela lei estabeleceria que somente após o término do mandato Não, sim, ele também só poderia ser julgado depois por crime investido do poder, né? Investido do poder, que é o foro privilegiado. Exatamente. Hoje estabelece que seja no exercício do poder. É matéria, por isso tem que ter um professor aqui mesmo com essa didática para explicar pra gente aí. Mas não é fácil também não, viu? Sabe por quê? Porque eu falo, né? O samba do crioulo doido. Porque você não sabe o que vai acontecer. Porque é um absurdo se você imaginar um candidato à presidência do mais alto cargo da República, que é o presidente da República, que está condenado a uma pena superior a 12 anos, ainda com 2, 3, 4, 5 processos que muito em breve devem ser sentenciados. E pode aumentar a pena. Pode aumentar ainda a pena. Tá. E que esse candidato, em tese, teria condições de disputar o pleito do final do ano. É complicado. Bom, doutor, afinal de contas, depois do intervalo eu quero te fazer uma colocação aqui, porque ninguém pode ser preso antes de estar condenado, transitado em julgado, aquela coisa toda. Mas o Eduardo Cunha nem tinha sido julgado e ficou preso. E agora foi condenado, mas já está preso. Doutor, nós falamos aqui do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha estava preso. E agora saiu, ele foi condenado. 20 anos, né? Alguma coisa 20 e poucos anos. Isso. 20 e alguns meses. Mas por que ele estava preso antes de ser condenado? Outra situação importante. São as chamadas prisões preventivas, cautelares. As prisões cautelares, o próprio nome diz, é uma cautela, é uma medida que o juiz tem em manter um acusado, um réu no processo preso durante a instrução do processo. Mas o que nos chama a atenção, e nesse aspecto o ministro Gilmar Mendes é muito criticado, e eu tenho que concordar com pelo menos o mérito das decisões dele, é que essas prisões cautelares não podem ser infinitas. Nós aplicamos o princípio chamado princípio da razoabilidade, nós não temos mais um prazo. A lei deveria exercer e exigir um prazo, 180 dias, 120 dias, enfim, um prazo qualquer. Mas nós não podemos deixar um acusado ficar preso de forma indefinida até o final do processo, até o final do recurso, sem o julgamento final, seja em segunda instância, enfim, ao menos. E o que aconteceu com o Eduardo Cunha e com tantos outros da Lava Jato e de outros processos, de outros casos corriqueiros, é que esses presos ficam de forma indefinida, o prazo, preso no estabelecimento prisional e podendo, ao final, até mesmo ser absolvido. Mas, por exemplo, ele está preso porque se imagina que ele solto seja um perigo, há periculosidade quando são assassinos e tal, para preservar a sociedade e tal. No caso do caso do Cunha, por exemplo, seria manipulação de provas, alguma coisa nesse sentido? Veja, a lei estabelece critérios objetivos e subjetivos para decretar uma prisão de alguém. Então, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução do processo, que seria essa ameaça de testemunha, comprar peritos, aquela coisa toda. E para garantir uma futura condenação, para que a pessoa não se furte eventualmente condenada. Mas nós temos que ter essas questões de forma bem colocadas. Eu não posso, numa suposição de que alguém vá atrapalhar o andamento do processo, manter alguém no cárcere. Essa situação é muito ruim. E, infelizmente, muitos casos de prisões que se alongam no tempo, elas se dão sempre buscando uma delação premiada, uma colaboração premiada. Porque o cárcere, especialmente nos chamados crimes de colarinho branco, para aquele que nunca teve o contato com aquele mundo do cárcere, para ele o tempo vai se passando e vai se tornando para ele e para sua família uma agonia sem fim. Então, diante de uma prisão preventiva, muitos casos levam para uma delação premiada. Muito bem. Eu vou dizer uma coisa para você, uma coisa impressionante. É inimaginável você ficar preso, né? É inimaginável. Por isso que as pessoas dão com a língua nos dentes aí, porque não tem como, né? Porque, bom, é inimaginável para pessoa do bem, né? A pessoa do mal também já foi 2, 3 vezes lá e que coisa terrível. Você falou en passant aí, eu tenho mais 1 minuto e meio aí, até 2 para sua resposta. Então você é a favor do Gilmar Mendes?
você é a favor, você aprecia algumas decisões dele, aprecia todas ou só algumas? Não, eu acredito que o ministro Gilmar Mendes, como ele não cai no gosto da opinião pública, por razões óbvias, porque ele é um ministro mais legalista. Ele é um ministro que tem como princípio a garantia do ser humano, a previsão constitucional de liberdade. Alguns ministros já possuem outras visões muito mais chamado direito penal do inimigo, onde há um rompimento com essas garantias individuais da liberdade. Não concordo com todas, mas eu posso garantir para você que muitas das decisões do ministro Gilmar Mendes são fundamentadas, são baseadas na lei. É que chama muita atenção que ele é o único ministro da corte que consegue conceder liminares em horas. Isso realmente nos deixa bastante surpresos. Eu posso dizer, sem errar, que eu tenho impetrações no tribunal, no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, e eu sei o tempo, o quanto, por mais que a gente faça da forma mais célere possível, mas existe um trâmite no tribunal. Você tem a distribuição, isso vai concluso a um julgador. Para se discutir uma liminar, menos de 3, 4, 5 dias você não consegue uma apreciação de uma liminar num habeas corpus, que é uma medida excepcional. Então você vê o ministro Gilmar Mendes, em algumas situações, ele exercendo as suas decisões em tempo muito, muito curto, que não é o que se aplica para tantos outros acusados nesse país. Mas as decisões do ministro Gilmar, na maioria, são bem fundamentadas. Júlio Cardella era bom, mas o filho, que coisa maravilhosa, hein? Como eu gosto de conversar contigo, hein? Obrigado, Alberto, mais Júlio uma Cardella, vez. Grande memória, Júlio Cardella, em memória, saudade, né? saudade. Grande, brilhante advogado. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o privilégio de conversar com você e com os telespectadores do Visão Geral. Doutor Haroldo Cardella, para abrir a semana com chave de ouro, hein? Nosso entrevistado aqui no Visão Geral, muita didática para falar sobre todos os assuntos que abordamos aqui. Não se esqueçam, eu volto à noite com o RF Esporte Clube, o futebol fraco de Campinas, o futebol fraco de Salvador, mas o futebol bom da seleção brasileira e o título de basquete de Campinas, tá bom? Até a noite, pessoal. Tchau.